Toda honra e toda glória sejam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos. O título desta pregação é Não Existem Ateus. O texto principal está em Salmos 14, versículo 1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Amados, tem irmãos que oram sempre pela gente, né? E eu gostaria de agradecer, não mostrar soberba, arrogância. Eu sei que tem irmãos que oram, ou neste grupo ou fora. Eu agradeço, viu? E para que os irmãos entendam, a oração, ela é importante porque o nosso Pai, ele escuta e muitas vezes parece que o nosso Pai não atendeu. Parece, mas vamos dizer que um irmão ore, porque eu sei que tem irmão que ora, para que este pregador, para que eu tenha noites de sono, para que eu tenha o mínimo, né? E aí eu respondo, olha, ainda não. E aí então, o irmão vai pensar que a oração não foi atendida, né? Mas não, o Senhor Deus, Ele está escutando, Ele sabe tudo. Então, há muito tempo sempre tem um irmão, né? Porque a nossa fé, né? A gente ora uns pelos outros. Então, sempre tem um irmão que ora pela gente. Mas saiba que o Senhor Deus ouve a oração e muitas vezes parece que o Senhor Deus não concedeu. É porque quando é uma coisa assim visível, é mais fácil dizer, olha, sim, mudou tudo. Mas quando não é, né, no meu caso, eu poderia ser arrogante e dizer, olha, não serve para nada, né? Nem ora por mim. Não, nosso Deus é real, Ele escuta. E a oração foi atendida, sim. Foi atendida. Agora, eu ganhei minhas noites de sono, um exemplo assim. Não, mas no meio disso tudo, o Senhor Deus sabe o que faz. Então, nós oramos. Quem tem energia, ore bastante. Quem não tem, ore pouco. Porque não é o tamanho da oração, é a qualidade. E muitas vezes quem tem energia e se sente à vontade orando 1, 2, 3 horas, tem gente que ora mais de 3 horas. Tem um pregador que orava 6 horas. Então, que seja, isso é para a glória do nosso Deus. Assim como tem um missionário, assim, tudo é dom, tudo é energia, tudo é colocação, tudo é posição, né? É o caso de Maria, a gente não se prostra para anjos, para santos, nem para Maria. Então os anjos, quando alguém se prostra para um anjo, eles ficam apavorados, isso está na Bíblia. Eles vão dizer o quê? Não faça isso, a visão de João, né? João se prostrou para um anjo. Então não interessa qual é a categoria daquele anjo, se é anjo, não se prostra, eles não têm essa autoridade que somente o Senhor Jesus, nosso Deus, tem. A gente se prostra somente para o Senhor. Então, amados, tudo tem seu lugar. Não significa que a nossa oração não foi atendida. E há muitas coisas na nossa fé, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Então, quando um fala que foi visitado por um anjo, no meu caso, né? Quando o outro diz que Jesus Cristo é o Senhor, tanto um contra o outro, quem escuta diz assim, tá louco, né? Mas nós que estamos em Cristo, o básico da nossa fé é que quando nós cremos no Senhor Jesus, tem algo infinitamente maior nisso. Infinitamente maior. A começar que muitos irmãos sabem, mas não se dão por conta que dentro de nós está o próprio Deus. O próprio Deus é o Espírito Santo, habitando dentro de nós. Muitos não entendem e constroem templos. Por que não pode ter templo? Por muitos motivos. Aí então, muitas coisas são heresias, né? E muitas coisas são heresias e controvérsias e blasfêmia, né? E blasfêmia. Dizer que Jesus não é o Senhor, não é Deus, né? Foi só mais um profeta. E se batizar pelos mortos, por exemplo, é blasfêmia. Missa de sétimo dia, qualquer coisa, pagamento de indulgências, é blasfêmia. Por que é blasfêmia? Porque a palavra diz que a salvação vem somente pelo Senhor Jesus. Aí vai outro querer salvar uma alma lá do purgatório, pagando indulgência, orando, ou fazendo qualquer coisa, ou se batizando. Quer dizer,
está assumindo algum papel de salvação. Ninguém pode assumir o papel de salvação, somente o Senhor Jesus. Há muitas coisas na nossa fé que vão realmente entristecer o nosso Deus e muitas coisas que vão deixar o Senhor Deus irado, ponto de, olha, a pessoa subir daquele jeito, até um pregador, né, que está assim com tanta heresia e blasfêmia, vai subir e o Senhor vai dizer, olha, eu não te conheço, né? Aquilo que eu falei para vocês é o simples. Se um coronel me conhece, e eu que não sou ninguém, aí esse coronel me vê, ele vai me chamar. Ah, eu te conheço, né? Agora, se ele não me conhece, porque se ele não me conhece é porque eu não conheço ele também. Para um conhecer o outro, tem que ser amigo, tem que ter conhecimento um do outro, né? Então, se ele não me conhece, não adianta eu querer me exibir depois. Ah, eu te conheço, eu preguei no teu nome, eu fiz isso. Ele vai dizer, não, tu conhece a minha palavra, né? O coronel, o ator famoso, vai dizer, não, tu conhece o meu trabalho, tu é meu fã, mas eu não te conheço. Não vem me agarrar aqui, né? Muita gente vai idolatrar um ator, né? E na hora de dar um abraço, um jogador de futebol, uma pessoa famosa, o cara empurra e diz, sai pra lá, né? E todo mundo acha que ele foi mal educado, né? Não, imagina, já é errado idolatrar nesse negócio de fã, mas imagina se 1 milhão de pessoas que são fãs daquela pessoa fizesse fila para agarrar o cara, né? Para dar um abraço. São coisas simples da nossa fé que só em espírito a gente recebe. Quem está recebendo essas coisas, que são as coisas de cima, está em Cristo. A questão mais simples é aquele cristão todo errado. Aí é que está. Poucos prestam atenção. Os cristãos são a pior classe que existe na face da terra. Mas por quê? Como isso? Né? Aí tem muito irmão que fica perdido. Sem Cristo nós somos. Por que a gente aceitou a Cristo? Porque a gente viu o tanto de ruim que a gente foi, né? Então, por que Cristo nos elege, nos escolhe, nos leva espiritualmente? Ninguém percebe nada. As pessoas cuspindo, zombando, e Cristo em espírito conduzindo a gente. Olha, Cristo já sabe o tempo que tu vai ficar, e o tempo que tu tiver que ficar, ainda que não se veja nada de novo, um dia após o outro, né? Como diz a palavra, e aí em espírito, ninguém sabe de onde que o espírito vem, para onde que o espírito vai. O mesmo espírito, que é Deus, que está em todo lugar, ele está habitando dentro de nós, mas não dentro dos ímpios, né? Então, o cristão, ele vai assim como que sem saber. Alguns têm algum dom, como eu, muitos irmãos têm sempre algum dom, né? A gente sempre vê alguma coisa, o Espírito Santo mostra. Alguns têm mais, que não é um para ser melhor do que o outro, mas tem mais de um dom, mas tem menos do outro. Então, o Espírito Santo, ele coloca os dons dentro do corpo de Cristo, e assim o cristão, ele vai sendo guiado. Ele vai sendo guiado, espiritualmente guiado. E aí os que vêm nem sempre vê uma palavra consistente, não se achegam, não sentem um bom perfume de Cristo, porque a palavra diz, olha, que o cristão, ele tem o bom perfume de Cristo, só que para uns é cheiro de morte, de condenação, porque não gostam do Senhor Jesus. Isso é comunicação a nível da alma espiritual. Então, amados, tudo isso que nós estamos vendo aí, a única certeza que nós temos não é nem um irmão, nem um pregador, é Jesus. E não é nem a ti mesmo, né? Não confie em si mesmo, em si mesmo. Tudo que é dito por todos os pregadores, e até na Bíblia Sagrada, é bom ter mais de uma Bíblia, né? Pelo menos uma em papel e olhar várias Bíblias online. Ou quem tem dinheiro, compre várias Bíblias em papel. Sempre num versículo que não entende, né? Que fica preso naquilo ali, faça pesquisa em várias Bíblias e com vários pregadores, até que um diga alguma coisa que o Espírito Santo vai te iluminar, vai dizer, tá vendo? Agora deu para entender. Porque a palavra, ela é a palavra do Espírito e não da carne. É palavra de Deus. E muitas vezes até irmão assusta irmão, né? Mas aquele que não está em Cristo, que é joio, diz que está, mas não está, ele foge até da palavra. Ele foge quando encontra um irmão trazendo as riquezas, as maravilhas, assusta. Eu vou ser franco para vocês, eu estou novamente em parafuso. E se alguém olhasse, né,
direto, tá com medo, as coisas que estão acontecendo, e eu digo, nem um pouco, irmãos. Porque é lógica, né? Eu sempre fui uma pessoa de lógica, mas em muitas coisas não me vem a lógica. Eu vou explicar para vocês. Sempre nesse mundo tem gente que não tem a cabeça lógica, né? Eu sempre tive a mente de cientista, querendo ver o que encaixa. Eu gosto de ver um cubo, um pedaço de madeira artesanal, quando a pessoa corta aquilo e encaixa, né? É uma lógica, é coisa que encaixa, faz sentido. Isso nesse mundo, né? Então, coisa simples assim, né? Porque eu passei por algumas coisas que não tem lógica. Aí eu comecei a pensar na lógica. Um dia eu vim de moto a toda, uma moto bem velhinha, e um irmão nosso, que eu não era cristão, mas ele é cristão, hoje eu sou irmão dele. E um irmão nosso disse uma vez assim, pra quê? Cantando, né? Ele falou do jeito que o meu avô Arthur falava. Então, quando eu via uma inconsistência, uma coisa sem motivo, não tem lógica para fazer. Para que correr, né? Numa moto tão fraquinha, piorou. E aí eu disse para ele uma vez, eu vim rasgando aquela moto, veio fervendo, fazendo barulhão. Aí ele cantou e disse assim, pra quê? Mas pra quê? Eu achei tão engraçado, porque lembrei do meu avô. Mas é verdade, não tem lógica nisso, né? A pessoa arriscar a vida é uma coisa tão boba. Então a lógica, eu sempre tive essa mente de lógica, mas quando são as coisas de cima, nem sempre eu tive. E as coisas de cima, eu digo para vocês o que está acontecendo nesses dias de novo comigo, são mais lógicas do que as coisas de baixo. Né? Não tem coisa mais lógica do que existir um Deus, é o óbvio. Né? Se aqui na Terra todo mundo, um está acima do outro, um é tenente, o outro é coronel, um é soldado, um está abaixo, é tudo hierarquia, né? Se aqui na Terra é tudo assim, então infinitamente deve existir um ser, né? Os ateus deveriam pensar assim, né? Que já chegou no grau máximo lá, né? Que já é mais do que coronel, mais do que dono do dono do dono. E aí ele vai pensar e vai cair a ficha, vai se dar por conta, num pensamento lógico, que se é a eternidade que nunca começou, então Deus nunca chegou a grau máximo, coisa nenhuma. Ele sempre foi grau máximo. Sempre foi o máximo. Isso é lógica, né? Mas para nós que já sabemos, para mim, eu que sou uma pessoa que gosta da lógica, não é uma coisa, é ou não é? Eu gosto de fato, de ver, vamos ver se é ou não é, né? Eu que sei dos fatos, que até um anjo veio falar comigo, eu com todos os meus erros. Eu muitas vezes eu choro e até ando para lá e para cá no quarto e fico aflito pensando, não pode ser, não pode ser. Por que o Senhor me chamou, né? É vaidade, esses dias eu estava dizendo, né? É vaidade minha, é vaidade. Eu pensar que o Senhor Deus vai querer que eu faça alguma coisa, mas aí vai a mente do homem que era tão lógica, coitadinho de mim, né? O Senhor Deus disse assim que ia destruir a inteligência dos homens, a sabedoria dos sábios, né? Então, toda a minha inteligência, os meus cursos, a minha lógica, tudo caiu por água abaixo. Olha só, né, irmãos? Tudo caiu por água. Ué, como que caiu por água abaixo, né? Mas não é lógica, mesmo no mundo espiritual, aí é que tá. É lógica, a Bíblia é toda lógica simples, né? Então eu comecei a pensar na lógica do espírito, que é lógica também, mas não é a mesma lógica, é outro assunto, é só isso, né? Porque se eu for dizer assim, olha, que combina um elemento químico com outro, muda a cor, faz isso, olha o peso, física, olha a matemática, olha, tudo é a ciência desse mundo, né? Mas acontece que a lógica do Senhor Deus é do outro mundo. É lógica também, faz sentido, né? Comecei a pensar, mas o Espírito me iluminando. É lógica também, né? Então tu tá aflito por quê aí? O Espírito já não tá te falando as coisas, está falando. Não desceu um anjo? Desceu um anjo. 3 anos depois da descida daquele anjo, o Senhor, em oração, me mostrou que naquele dia em que desceu o anjo, um pouquinho antes, eu estava cabisbaixo, estava cansado, olhando um parquinho de diversões. Eu gosto de repetir, irmãos, porque sempre alguém escuta pela primeira vez. E eu estava olhando os brinquedos no parque de diversões, pensando como eu já fui feliz quando era pequeno. E 3 anos depois, o Senhor Deus me revelou que naquele momento, bem no dia em que desceu o anjo, um pouco antes eu estava assim cabisbaixo. Naquele momento o Senhor Deus se compadeceu de mim, olhou para baixo, teve compaixão de mim. O Senhor Deus é pessoa. Nós sabemos que o Senhor Deus tem sentimentos.
o Senhor Jesus chorou, né? E Jesus, o Senhor, é Deus. E a gente não sabe o tamanho do sofrimento do nosso Deus. Imagina se o nosso Deus não sofreu quando enviou o próprio Filho para sofrer e para ser crucificado. Ele sofreu a cada segundo. A cada segundo, porque mesmo quando o Senhor Jesus estava caminhando e levando a palavra, não estava na cruz ainda, aquele caminhar do Senhor Jesus aqui nesta terra é um sofrimento maior do que qualquer um. Qualquer um. Se pegar uma pessoa que está sendo estuprada, fuzilada, sangrando e não sei o quê, muitos dizem, onde é que está Deus, né? Que Deus é esse? Aí é que está. O próprio Filho desceu, o Senhor Jesus é Deus. Ele caminhando na terra, num campo, normalmente, num dia de sol e pregando a palavra, ele está num desconforto infinitamente maior do que qualquer sofrimento na face da terra. Mas como isso? As pessoas não entendem. Porque ele é a glória de toda a existência. Ele saiu da glória para caminhar nesta terra. É uma glória infinitamente menor. Ele é a glória. A mesma coisa nós, conforme a gente sai de uma glória para outra, né? A gente sai da glória da infância. A minha infância era linda, né? Linda. E aí, a glória agora de adulto pode ser melhor para uns que tiveram sucesso, né? Para outros já é pior. E para todos vai diminuindo com a idade. Com as guerras, com doença, com tudo que o maligno faz. Agora imagina a glória do Senhor Jesus. Ele, a glória do unigênito do Pai, ele teve que deixar o poder, a glória, o conforto. Não é nem conforto, está além do nosso entendimento. Não é nem plenitude no nosso entendimento, é plenitude no entendimento de Deus. Por isso que a gente diz glória. Nós vamos habitar na luz do Cristo, que significa o quê? Nós vamos habitar na glória, porque a luz do Cristo é a glória que sai da glória do unigênito do Pai. O próprio Cristo, ele é toda a glória, né? Porque tudo foi feito por ele. Então, aquele que fez tudo vem e vive um tempo nessa terra, numa glória muito menor. Não tem amor maior do que esse. Entregou a própria vida, se desfez, ele se despiu de sua glória para nos vestir de glória. Isso tudo seria blá blá blá, né? Papo furado. Se os cristãos não recebessem, nós recebemos. Comprovação. E é o convite, né? Todo aquele que se aproxima do Senhor Deus, ele vai receber comprovação. Todo aquele. E aquele filósofo que leu a Bíblia, conhece versículo por versículo e não é cristão. Ele leu a Bíblia, mas ele não se aproximou do Senhor Deus. Quando é hora de entrar na linguagem espiritual, ele não quis. Ler a Bíblia não significa nada. Nada, só ler assim de carreirinha? Não. O Senhor Deus quer que leia a palavra dele. Leia, né? Ainda muita gente hoje brigando com o nome do nosso Senhor, né? O nome do nosso Senhor, Jesus, nem é escrito com J. Porque cada idioma vai ter uma grafia diferente e nem é pronunciado assim. Mas daí fica para as pregações, heresias e controvérsias e blasfêmias. Se o Senhor Deus me permitir estar vivo. Então, amados, é comunicação espiritual. Ontem, acho que foi ontem ou anteontem, apareceu um vídeo. Eu anotei aqui, mas a mensagem era mais ou menos essa, assim, ó. Eles queriam provar que não importa se tu é cristão ou se tu é ateu, não faz diferença nenhuma. Então no vídeo diz assim, fique até o final. Tá, fiquei, até anotei as palavras lá. E saiu uma pregação, irmãos. O Senhor Deus tenha misericórdia de mim. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Também o Senhor Deus não me disse que eu viveria, se eu não viveria, né? Então tá aqui, a pregação tá aí, ó. Você recebeu o chamado. Saiu por causa de um post na memória, né? O Espírito, né, amados? E aí aquele vídeo, por causa de um post, de um videozinho, saiu uma pregação inteira. Não anotei nada ainda, mas nós que estudamos, nós já sabemos a mensagem, né? E o Senhor Deus, quando ele coloca um de pregador, eu fico apavorado com tudo isso. É muita coisa. E se a gente não segue o Senhor, o Espírito não está em nós, o Espírito está em vocês, então é isso. Porque é um mundo totalmente novo. É uma lógica diferente. É lógica também, mas é uma lógica diferente. Naquele vídeo dizia assim, mais ou menos assim, olha, não faz diferença ser ateu ou ser cristão. Eu vou provar para ti, né? E não conseguiu provar nada, é claro, né? Porque tudo que eles falam, eles leem a Bíblia como esses filósofos. Decoram, como é que se diz? Consegue recitar versículo, tudo, mas não lê a palavra. Não lê a palavra.
E aí então o que acontece? Não sabe a palavra de Deus e não sabe por quê? Porque não tem interesse. E se não tem interesse, o que diz a palavra? O Senhor Deus é galardoador de quem? Daqueles que têm interesse, daqueles que o buscam. Então isso é comunicação a nível da alma, né? Mesmo a existência do lago de fogo é algo que choca até o cristão, que não cabe na nossa lógica aqui embaixo, mas cabe na lógica lá de cima. Porque as pessoas sabem que estão fazendo no nível da alma, mas no nível do corpo, nem todas sabem. Só que o Senhor vai julgar no nível da alma e do corpo e de tudo. É a pessoa que está fazendo o mal porque gosta do mal, né? Então tem muitas coisas acontecendo. E aí, se tu não tem o Espírito Santo, tu não consegue entender a palavra do Senhor Deus. Até estou olhando aqui a pregação para ver se é essa mesmo. É essa pregação mesmo, amados, que saiu. Você recebeu o chamado, tá? Então, eu não vou ler todo o texto aqui, mas diz mais ou menos assim, olha. E primeiro ele começa dizendo assim, olha, vou provar que você pode ser ateu e mesmo assim ser salvo. No fundo, não faz diferença se você vive a sua vida como um ateu ou cristão. Olha aí, não mesmo. A palavra explica que mesmo depois de aceitarmos o Senhor Jesus, mesmo depois de estarmos salvos, justificados pelo sangue do Cordeiro, aí é que nós temos que tomar mais cuidado ainda. Faz muita diferença. Aí é que nós temos que buscar a face do Senhor, justamente por sabermos que estamos salvos. É um paradoxo, né? Justamente por sabermos que não se perde a salvação, faz toda a diferença. Aí é que a gente se move para buscar a face do Senhor Jesus. Mas quanto a eles que não creem, nós não podemos fazer nada. Que nós somos a pior classe. Qual é a diferença então, né? Nós somos a pior classe, tanto é que a gente aceitou, a gente viu a cilada, o erro nosso, então nós aceitamos o Salvador. Eu gosto de brincar dizendo que eu fui um lixo, nem tanto. É porque eu não produzi nada nessa vida, eu não consegui nada, batalhei, e os demônios não deixaram. E aí a palavra vai indo, vai chegar a dizer no final que a culpa não é tua. Ué, mas quem disser que não tem pecado mente, é verdade, nós temos pecado, a culpa é nossa. Mas a culpa, no fundo, a palavra explica, não é nossa. Tanto é que o Senhor olha um assassino e perdoa. Mas por que não é nossa? Porque quando a pessoa aceita o Filho de Deus, ela está aceitando as coisas, a lógica, como o Senhor Deus fez. Que lógica é essa? É da Bíblia, ué. Eu fui um lixo, eu errei, mas por quê? O que diz a palavra? Porque eu nasci nesse mundo. Eu nasci rodeado de demônios, a culpa não foi minha. Mas se tu nega o Filho de Deus, a culpa é tua. Essa é a lógica de cima. Agora, se tu aceita o Filho de Deus, tu está aceitando como ele fez. Ele permitiu que Satanás existisse por um tempo, permitiu demônios, os anjos caídos, permitiu maldade, e a salvação é essa. Se tu assinar embaixo, a culpa não era tua. Mas se tu disser que não tem culpa, não tem pecado, mentiu. Então tu não tem culpa, mas tinha pecado. Ué, como que não tem culpa se tu mesmo pecou? Eu pequei, mas movido por demônios. Todos foram assim. É o que a palavra nos explica, né? Nasceu no mundo que jaz o maligno. Todos são guiados pelo Satanás. Até o momento em que uma alma vê e olha e diz, não, peraí, tá errado. E aceita o Filho de Deus. Então a culpa, nós temos pecado. Só que a culpa não era nossa. Agora, a partir do momento que tu vê que tu tem pecado, que todos têm pecado e não tem culpa, estavam na ignorância. Aí o Senhor vem e oferece a salvação, mas tem uns que vão dizer que, olha, o que eu faço não é pecado, aí passa a ter culpa. Agora, quando você diz assim, não, é verdade, começou a ler a Bíblia, sentiu o chamado espiritual, e a palavra dizendo que tu tem pecado, aí tu vai dizer assim, é verdade, eu fui um lixo. Não, mas a culpa não foi tua, foi dos demônios. A culpa não quero saber de quem foi, é verdade, foram os demônios. Eu não tenho culpa. Mas a palavra está dizendo que eu vinha fazendo errado. Eu tenho pecado. Sem Cristo eu não tenho salvação. Então não é uma questão de culpa. Tem culpa, não tem culpa, não é. Tanto é que o Senhor vem e perdoa. Não é uma questão de apontar o dedo. É uma questão de ver quem é joio e quem é trigo, porque no céu não interessa quem é culpado. No céu vai estar a pior classe da humanidade, vai estar no céu. Assassino, estuprador que vieram para o Senhor Jesus e disseram, eu tenho pecado, me salva, admitiram, né? Essa é a lógica do céu, é a lógica do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus sabe que todo mundo é culpado, né? até que
aceite o Filho de Deus. Porque aqueles que não aceitam, eles estão na ignorância, mas se não aceitam até o final, eles escolhem ficar na ignorância. Eles escolhem dizer que não tem pecado. Então eles começam a assinar embaixo pelo pecado. Começam a assumir a culpa que era do Satanás e dos demônios. Essa é a lógica. Então, pecado, todo mundo na face da terra tem. Todo mundo estava destinado ao lago de fogo. Simplesmente porque nasceu nesse mundo, né? O lago de fogo não foi feito pra gente, mas nasceu nesse mundo, a palavra diz que tem pecado. Todo mundo sendo guiado por demônios, desde pequenininho, uns mais, uns menos. Mas o Senhor Deus protegendo, o Senhor Deus cuidando. O Senhor Deus não é ruim. Só que tem almas que, ao longo do tempo, vão insistir em dizer que o que faz é bom. Aí já está saindo da ignorância, já está fazendo o quê? Olha, eu vim fazendo o que o mundo me ensinou, eu aprendi assim, né? Eu não tenho pecado, começa a dizer que não tem pecado. Todo mundo tem pecado. Essa é a questão, a lógica de cima. Por isso que eu não tive nada a vida inteira, errei, espiritualmente errei muito, pequei muito. Eu confessei para vocês, né? No mundo espiritual, que os irmãos não veem, eu pequei muito e eu vi isso e me lembrei. Fiquei apavorado como eu pequei no mundo espiritual, a ponto que desceu um anjo. E vocês não veem isso, porque por isso que vocês têm que santificar, buscar cada vez mais, cada um como pode, porque quando vocês dormem, todo mundo sai do corpo. Eu cheguei a chorar muitas vezes, como é que o Senhor Deus viu em mim? O que o Senhor Deus viu? Chegou a enviar um anjo para me fazer tremer, né? As estruturas, até hoje eu tô assim. Por quê? Porque eu vinha pecando, mas chega num ponto em que a minha alma está dizendo assim, olha, eu não tenho pecado, isso é gostoso, não tem problema. A alma está assinando embaixo. Eu estava quase pegando a caneta, né? Porque eu já era cristão. E quando uma alma pega a caneta e assina embaixo, ela assina um contrato com o diabo sem saber. Porque todo mundo peca, todo mundo pecou, mas se o Espírito muitas vezes visita aquela alma, que o Espírito chama, né? E aí essa alma insiste em dizer, olha, não faz diferença que nem esse post aqui, né? Se é ateu, se é cristão, não interessa. O Espírito leva a mensagem, não somos nós. E esse post está dizendo por que não faz diferença. Porque ele explica que nós cremos num Deus que não adianta a gente pregar, não adianta levar a palavra, porque cada um leva de um jeito que gosta errado. Tem irmão gritando, tem irmão se espelhando, fazendo errado. Tem irmão falando 2 horas como eu, tem irmão com pregação de 3 minutos. Tem irmão que acredita de um jeito, tem irmão que acredita do outro. Já tem irmão na blasfêmia que vai pregar e dizer que Jesus não é Deus. Aí tem muita gente já lá acreditando naquele Jesus falso. Então esse post está dizendo aqui, né? Se você não crê em Deus por conta da forma como seus fiéis lhe apresentam, fique tranquilo. Ou seja, se você é ateu e não crê porque tem muito cristão apresentando a Deus de várias formas e não sabe qual é a forma correta, é o que ele quer dizer, né? Então fica tranquilo, pode ficar ateu mesmo, não tem problema, o erro é dos cristãos mesmo. Quer dizer, os cristãos que são enviados pelo próprio Deus deles não sabem fazer a coisa, é o que o posto quer dizer. Aí segue dizendo como Deus é justo e perfeito, sabe de todas as coisas, como é que ele vai te condenar pela sua desconfiança, porque tu tá vendo que não dá para entender nada, né? Tem muitas pessoas que estão assim, né? Perdidas. Afinal, como seu julgamento pode ser justo se você não teve acesso à sua verdade? Aqui tá a chave para a condenação deles, ó. Tá dizendo assim, olha, como é que um ateu pode ser justo e aceitar a Deus se ele não tem acesso, se ele não conhece a Deus e ninguém leva o verdadeiro Deus para ele? Nessa confusão, porque tem muitos ateus sim, tem, em que eles vão passando e não veem a verdade, e é um irmão se jogando no chão, todas essas coisas que até cristão odeia, né? Até Jesus, o Senhor, odeia. Ele não vê a verdade, não tem acesso, mas é a lógica de cima, né, amados? Ele não vê, não tem acesso, mas não merece também. O espírito dele já é de condenação, de desconfiança, é um espírito de negar a Deus. A comunicação é na alma. Eu saí do corpo muitas vezes, nós somos almas. Então, eu citei para vocês uma vez, numa pensão, eu estava assim com tanto ódio de viver, porque eu fui parar numa pensão. Meu pai amado, né, que eu amava tanto, nunca brigou comigo, eu era muito jovem, saí de casa. E aquela pensão imunda, com buracos na parede, tinha até um rato que ficava num canto sempre. Teve uma semana em que a minha alma não conseguia ficar no meu corpo.
saía. Era gostoso, sem o peso do corpo, mas eu tinha medo e eu fazia força para voltar. E quando eu voltava para o meu corpo, vou repetir mais ou menos, era assim, irmãos. Eu sentava em cima do meu corpo e deitava, e era que nem um colchão de ar, melhor do que isso. Um colchão de ar que eu digo é sem colchão, só o ar, assim, né? Tu simplesmente encaixa a alma deitando e encaixando no corpo material, nesse corpo que a gente usa, que é um veículo, né? Uma interface, um meio. Assim como o homem anda em cima do cavalo, que é um animal, anda como um veículo de transporte, nós andamos em cima desse corpo, movemos esse corpo conforme a gente quer. E aí, a minha alma, ela, quando estava fora do corpo, eu podia ver meu corpo, e é totalmente diferente. E é nesse estado, sem o corpo, que estão muitas pessoas, que é uma parte de controvérsia, né, que muitos irmãos não acreditam, que não tem sono da alma. A alma não dorme nem quando vocês estão dormindo. Quando vocês estão dormindo, você sai do corpo. E aí, então, quando a pessoa morre, ela vai para o seio de Abraão, a palavra diz. No seio de Abraão. O que é no seio de Abraão? É onde Abraão está. E por que fala no seio de Abraão? Porque as pessoas que são filhos de Abraão são filhos do mesmo Deus. Abraão é o pai da fé, né? Então vão estar aonde Abraão está. Que é um lugar de plenitude, mas sem o corpo definitivo ainda. A palavra diz que lá as almas estão dizendo até quando, né? As almas vêm em oração e o Senhor diz para descansar mais um pouco, ou seja, permanecer, não dormindo, elas estão em pé falando, né? Permanecer nesse estado de descanso por mais um tempo, porque tem que se completar um número, a família. Eu já experimentei várias vezes sair do corpo e algumas vezes, uma vez especialmente, eu tenho uma lembrança clara desse panorama espiritual, de como é se sentir fora do corpo, flutuando e o meu corpo ali embaixo. Eu fiquei apavorado, porque era jovem, foi a primeira vez que eu tive consciência disso. Voltando então na pregação, por que eu falei tudo isso sobre almas? Porque o ateu, ele está no nível do corpo, mas a alma dele está afrontando ao Criador, quando dorme, quando não dorme, porque nós somos alma, corpo, mente, emoção, tudo isso. Para o ateu é fácil ele entender e dizer assim, olha, uma unha, um cabelo, eu não sou o cabelo, né? Corto o cabelo lá na barbearia, tira a barba, aquela barba ali, não, eu não sou aquilo ali, né? Ele entende isso, mas ele não entende que ele não é nada no corpo, ele é a alma. Então aquele ateu que diz assim, olha, como é que o meu julgamento pode ser certo se eu não tenho acesso à verdade? Esse cristão, cada um de um jeito e não sei o quê. Ele tem acesso à verdade. Acontece que, primeiro, que ele não tem interesse pela verdade. Isso é na alma, né? Eu vi tudo isso, irmãos. Depois que, se ele não tem interesse, ele não merece. A palavra diz que o Senhor Deus fecha. Provavelmente a volta dele não vai aparecer mesmo. Agora, quando ele tem interesse, aquele que é o eterno, o Senhor Deus, ele vê. Quando ele tem interesse, até a lei da atração funciona. Para quem estudou, eu estudei muito a lei de atração, funciona, mas é perigoso, né? A gente pede para o Senhor Jesus e ponto final. Não fica usando muito lei de atração, não. A lei da atração, quem usa é o Espírito Santo em ti, né? Quer pensar muito numa coisa até que ela aconteça. Não. Tu só vai pensar se tu não consegue largar daquilo, aí tu pede para o Senhor Deus e o Espírito Santo vai dizer se é certo ou errado e vai fazer acontecer ou vai fazer não acontecer. Então, mas até a lei da atração é assim. Quando tu pensa que é muito uma coisa, tu atrai aquilo, né? Então, aquele que está com o coração em Deus, ele atrai a atenção de Deus. Se o ateu ele tiver realmente na alma o interesse de conhecer a Deus, o que acontece? O Senhor Deus tira todas aquelas barreiras, aqueles pregador maluco começa a sumir. É capaz até de aparecer, né, um ateu que é solteiro, aparecer uma mulher linda da igreja e casar com ele, convencer ele antes de casar. É capaz de ele ser presenteado assim. Isso que é interessante, amados, é um movimento espiritual. Então, nesse post, saiu uma pregação, né, sobre isso. E é a maravilha para nós é que o Espírito, o Senhor está conosco. E aí, no final, ele acaba confessando, né? Porque até a palavra diz que lá em cima, perante o grande trono branco, as tuas palavras vão te condenar. E as tuas palavras vão te salvar. A palavra diz isso, né? O que vai salvar o cristão e o que vai condenar o ateu? As palavras do cristão e as palavras do ateu. Aquilo que tu diz vai te salvar. Se eu declaro que Jesus é o Senhor, isso vai te salvar. E aí, no final, ele confessa.
Ele vai dizer no final que no fundo, olha aí, ó, no fundo não faz diferença nenhuma se você vive sua vida como ateu ou cristão. Na verdade, não faz diferença nenhuma. Isso a alma já está zombando, ele não percebe, porque está no corpo só, né? Mas a alma dele está adormecida. O que é a alma adormecida? Ele já perdeu a alma dele. De que adianta ele ganhar o mundo no corpo e ele não tem a alma dele, ele só tem o corpo. Então ele vai para o lago de fogo e tudo daquele jeito, com uma alma morta, não tem, perdeu a alma. Isso é que é perder a alma, né? Ele tem acesso à consciência do corpo, é um brilho, entende da lógica do mundo, mas na alma ele não tem nada. Então ele vai com o corpo e tudo no lago de fogo, né? E vai com a alma morta, perdeu o direito à alma, não tem a vida espiritual, porque o seu Deus vai tirar o espírito. Então, se não tem a vida no mundo espiritual, só tem a vida aqui no mundo carnal, significa o quê? No mundo espiritual, tu precisa da alma e do espírito. O seu Deus vai tirar o espírito. A alma sem o espírito é o mesmo que perder a alma, não serve para nada, perdeu a alma, né? Porque a alma é um vaso, e um vaso vazio sem nada não serve para até aqui, né? Um vaso vazio sem planta não serve para nada, né? Alguns até têm vaso adornado, bonito num canto, mas daí já não é um vaso vazio, né? Já é um vaso bonito, não tá vazio, tá com adorno, com enfeite. E nós somos vasos cheios do Espírito e adornados com a palavra de Deus. Aí ele diz que no fundo não faz diferença se você vive a sua vida como ateu ou cristão. Não faz diferença nenhuma, porque infelizmente, olha aí, ele confessa, né? Ele não existe, Deus não existe, né? Se existisse, não faria sentido termos dúvidas da sua existência. Discorda? Discorda, expliquei, né? Que a princípio não faz sentido, né? Se Deus existe, quer que todos sejam salvos, como é que ele mesmo, na Bíblia, diz que escreve até por parábolas, para que uns leiam e não entendam, não vão entrar, porque não quiseram. Então, assim como tem as parábolas na Bíblia Sagrada, e o Senhor Jesus mesmo diz que faz assim, né? Da mesma forma, tem neste mundo todo o mecanismo espiritual, o Espírito conduz, né? Para que eles não entrem. Não vão entrar. Que pode habitar alguém no céu com más intenções? Não. Vai habitar os piores. Nossa, somos nós, né? A pior classe da humanidade. É assassino, todo mundo que se é pecadinho ou pecadão, é tudo pecado. Mas por que nós vamos habitar? Porque a nossa intenção, até Paulo era assassino de cristão, mas a intenção de Paulo era boa. A partir do momento que o Senhor Jesus apareceu para ele, ele mudou. A partir do momento que o Espírito toca os ateus, porque o Espírito toca, aquele que deixa de ser ateu e diz, espera aí, eu estava errado, vamos ver essa Bíblia. Ele é chamado, ele atende o chamado. Mas aquele que não é de Deus, ele não vai atender o chamado, nem que Jesus desça. Isso já aconteceu. O Senhor Jesus estava na terra e muitos não aceitaram. Tanto é que crucificaram, né? E viram as provas, multidões seguindo, em vez de botar ele numa humildade, vamos conversar com esse homem aí, vamos passar aí um mês inteiro conversando com ele, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Vamos atrás desse homem para ver se é Deus mesmo. Não, eles faziam uma visitinha, era um sacerdote indo, voltando, porque outro mandou. Aí o Senhor Jesus dizia assim, para vocês não tem sinal nenhum. Já estavam condenados antes de vir, né? Mas intenções, com uma má índole. Aí é que tá, né, irmãos? Então, no final desse post, ele diz assim, olha, se existisse, não faria sentido, né? Ter dúvida da existência de Deus é Deus, por que ele ia deixar alguém com dúvida? E a verdade é essa, né? É o que eu falei para vocês. Até sair do corpo várias vezes e com consciência. Então, a comunicação é na alma. Este ateu, a Bíblia explica isso, né? Por A mais B, não existem ateus. Até que, se ele permanecer assim, né? Ele vai pro lago de fogo. Por quê? Porque no corpo ele fala isso, mas na alma ele não tá nem aí pro Criador, ele tá se alinhando ao Satanás. Ou seja, ele vem pecando como a gente vinha, ele é lixo como a gente era, que nós somos também, né? Até que cheguemos na glória. Nós temos essa natureza lixo, essa natureza do corpo, essa natureza do estuprador que vê uma mulher ali, não tem ninguém olhando. Amarra ela e vão aproveitar da mulher. É a natureza da carne. É a mesma natureza desse estuprador, é a natureza daquele que fez o que eu fiz, roubou um chicletezinho.
Ah, não fala isso. Na carne vai ter justificativa, né? Mas perante o grande trono branco, aquele chicletinho não me salva. Vai pro lago de fogo. Mas por que que nós estamos salvos? Por que estupradores, assassinos que aceitaram o Senhor Jesus estão salvos? Porque eles creem, nós cremos no nome de Deus. Jesus é Deus. Nós cremos no Filho de Deus, que é Deus, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Nós cremos no sangue do Cordeiro, sacrifício vicário, que nos lava de todo pecado. Aquele chiclete que eu roubei com 6 anos de idade, sem Jesus, e eu falo aquele chiclete como exemplo, porque imagina o que faz uma pessoa sem Jesus a vida inteira. Imagina se vai entrar uma pessoa no paraíso que rouba um chiclete. Não vai, não pode. Sempre lá em cima ela vai querer fazer uma coisa errada. Agora, quem aceita o Filho de Deus entra no processo de transformação, que é um processo que quem olha se assusta, né? E aí o cristão diz, ensina, mas não recebe. Aqueles que vão para o lago de fogo não vão receber a palavra. O básico é esse, é que nós admitimos que nós sem Cristo não somos nada. Sem Cristo a gente é lixo, não sei menos que pó. A palavra explica, menos que pó. Mas com Cristo ele vem e diz, olha, está perdoado. Aquele que se interessa por esse Deus maravilhoso, o Senhor Deus, olha, pode ser uma prostituta num cabaré onde não tem um crente lá dentro, mas se a alma dela começar a suspirar e dizer, cadê Deus? Começar todo dia a falar com Deus. Imagina se o Criador não vai, é capaz do próprio Cristo aparecer para ela, né? É capaz de um anjo aparecer para ela, como veio a mim. A minha alma nem disse isso, mas estava indagando sem palavras. Eu perdi a vida inteira indagando, buscando respostas, filosofando, lendo livros e mais livros, estudando, fazendo cursos, andando anos a fio nas ruas. A minha alma estava indagando, a minha alma estava gritando, cadê Deus, cadê a resposta, por que eu existo, por que não sei o quê, mas nunca cuspindo na face do Senhor, nunca blasfemando, nunca dizendo Deus não existe. O ateu, esse tipo de ateu, né, não todos, ele já vem colocando explicações dele mesmo. Imagina, ele passou a existir agora e coloca explicações para dizer que olha que não faz diferença, porque isso eu que explico, vocês não entendem nada. Vocês estão vendo como é que é o espírito maligno, né? Agora, aquele ateu que é mais humilde, né, porque tem características que o Senhor Deus quer, né? Ele não vai cuspir na face do Senhor, ele vai deixar aberto, deixar em branco. Tem aquele com pouca humildade que já diz assim, olha, se esse Deus aparecer aqui, eu vou aceitar ele, mas até agora não vi nada. Ele está com pouca humildade, mas tem um pingo de humildade, né? Até agora não vi nada, né? Não viu, mas também não se interessou. Que a premissa, né? O Senhor Deus é galardoador de quem? Daqueles que o buscam. É a formação da alma. Então, amados, nós olhamos essas enchentes, esse sofrimento, tudo que está acontecendo aí, e nós ficamos apavorados, mas quem indaga sobre Deus, não importa o que aconteça na humanidade, vai sempre cair, sempre vai ter uma resposta que o Espírito dá, né? Uma delas eu coloquei para vocês, o próprio Filho de Deus desceu de sua glória, para vir numa glória tão menor que esse mundo lindo que a gente vê, né? Uma tarde ensolarada, seja aqui no meu quarto, seja em qualquer lugar, no iate, numa mansão, essa glória não se compara com o paraíso onde nós viveremos, onde muitos irmãos nós viverão, mas já estão na plenitude. Mas lá no paraíso é uma glória que é iluminada pela glória do unigênito do Pai, pela luz do Cristo. É a glória maior, não tem glória maior, não vai ter dia nem noite. Então não se compara. E é por isso que os que nasceram da carne, conforme a palavra diz, a palavra não quer dizer os que estão salvos, porque os que estão salvos nós ainda temos na carne ainda, estamos habitando aqui. Mas aqueles que nasceram só da carne e não nasceram da água e do Espírito depois, só conseguem ver as coisas da carne, só conseguem dar esse tipo de análise no seu próprio entendimento. O entendimento que eu estive a vida inteira, o seu Deus destruiu. Olha, por mais que tu seja inteligente, sábio, filósofo, poeta, até poeta fui, escritor de livros, muito escrever livros é enfado, a palavra diz, né? Tem seita aí que te coloca 10, 20 livros para tu ler. Não, a Bíblia basta. E se tiver 10, 20 livros,
não tem obrigação nenhuma de ler, e se for ler, tem que ser livro que cite a Bíblia. Ou seja, só está explicando a Bíblia, não está adicionando nada. Isso, a inteligência do homem, o Senhor Deus já destruiu, porque é da carne. É simples assim. Tudo que tu vê aqui nesse mundo é da carne. E da carne o que é? Deste paradigma. Ainda que se habite num corpo feito de tecnologia, hoje amanhã vamos dizer que consigam, né? Um robô. É da carne. Ué, mas não tem carne nenhuma. É da carne. É da carne. É do átomo. É deste mundo, né? E a partir do momento que a alma se interessa pelo Criador, o que acontece? O Criador, ele simplesmente se revela. Aquele que é espírito se revela. E aí tu começa a entender as coisas de cima. Primeira coisa, né, começa... Para mim veio um anjo, eu já acreditava, quando eu aceitei o Senhor, já veio alguém de cima antes daquele anjo, né? Eu que permaneci morno, mas já veio o Espírito Santo. Quando eu passei a crer, e antes do Espírito Santo já vieram os demônios, que é do mundo espiritual. Mas a gente não diz que eles são de cima, né? Eles são caídos. E aí, então, quando o Senhor Deus se apresenta, né? Se apresenta para quem? Para aqueles que vão ser filhos. Debaixo do nariz deles. Todos os cristãos têm o Espírito Santo falando, que é o próprio Deus dentro do cristão. E cristão não está tentando provar nada. Agora, por que a gente está pregando? O primeiro motivo é porque o Senhor mandou, né? O Senhor disse que é. Vai chegar, se não vai chegar, em quem vai chegar. O segundo motivo é porque nos dá prazer. É adoração. Dá prazer para quem prega e dá prazer para quem pensa, ouve a palavra e pensa na palavra. Dá prazer, isso se chama adoração. Nós estamos adorando e vendo o poder do Criador, como ele faz as coisas. Então, no mundo, na carne, nós olhamos enchentes, essas tragédias e tudo. Pior do que isso é o próprio Cristo que desceu, abandonou a glória dele. Por algum tempo deixou de lado tudo que ele tem por amor a nós. E aí nós não entendemos muitas vezes, né? O ateu não entende porque está só na carne. E nós, cristãos, muitas vezes não entendemos, mas ficamos quietinhos. A gente sabe que é o Senhor, né? A gente sabe que a palavra diz: os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Permaneça em mim. O Senhor coloca isso em vários textos bíblicos, que é para a gente permanecer nele. Um dos textos mais bonitos que eu aprecio muito é João 17, que o Senhor diz: olha, é o Pai no Filho, o Filho no Pai, eles em nós e nós neles. Nós somos um com o Pai. E essa unidade é espiritual. Não adianta. O cristão erra e tudo, mas a diferença é que nós estamos lavados no sangue do Cordeiro. A gente não quer errar. As coisas, as forças, os laços do maligno, eles fazem o cristão tropeçar e errar, né? É tudo deboche. E até o erro do cristão é uma cortina. Até o erro, até o sofrimento, às vezes, do cristão, Jó sofreu, é uma cortina, fecha. É para o ateu aquele que não vai entrar. É uma precisão, amados, é o poder absoluto do Criador. Aquele que não merece, não tem interesse, é contra Deus. Não sei quem, não estou dizendo esse ateu aqui, não. Porque mesmo esse ateu, não sei se ele vai mudar de ideia, né? Mas aquele que permanece contra o Senhor Deus, aquele que vai para o lago de fogo. Olha, se ele vai para o lago de fogo, o que o Senhor Deus diz? Que ele entra na operação erro. A Bíblia diz é uma operação, é um processo do erro que o próprio Deus entrega a ele nas paixões dele. Ah, mas não tem cristão viciado em sexo, em álcool, e não se tem. Mas se é cristão, e eu não estou julgando, eu não sei, eu estou dizendo que tem, a Bíblia diz que tem. Se crê, não muda a palavra, declara que Jesus, o Senhor, está buscando e está sendo santificado, vai deixar de ser. Vai deixar de ser, nem que ele morra numa explosão, ele vai para o céu e vai deixar de ser. Se o Senhor escolheu, né? Mas aquele que blasfema, que muda a palavra, o ateu que nem quer saber da palavra, nem quer explicação, não quer se aproximar, o Senhor Deus coloca na operação erro, é pior ainda. Daí, diferente do cristão, que sim, tem cristão que está em ainda paixões carnais, mas está lutando. Mas diferente disso, o Senhor Deus faz o contrário, ele entrega o ateu para os prazeres, para os deleites. Ele tem mais energia, ele tem riquezas, 99% é assim, né? O ateu vai ter mais do que o cristão.
ele tem as coisas do mundo. Por quê? Porque a palavra diz, olha, é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar por uma agulha, que é aquela porta estreitinha dos mercados antigos, né? Então o Senhor já coloca ele na operação erro, já coloca porque é mais difícil. Aí ele vai, agora que ele blasfemou, que ele falou contra Deus, defendeu a posição dele, o Senhor Deus colocou ele no lugar dele. Enche ele de riquezas, enche ele de tudo que ele quer, de mulheres, enche ele das coisas do mundo. E é mais difícil. Ele vai ter agora a humildade que ele já não tinha, ele vai ter que, olha como é o poder do Senhor Deus. Dentro da operação do erro, ele vai ter que ter uma humildade quase impossível. E acontece, né? Acontece porque tem até satanista que abandonou, né? Abandonou o próprio entendimento para aceitar o seu Jesus. Acontece, né? Porque o pensamento boa parte dos satanistas é dizer que Satanás não existe. Olha só, né? Segue o demônio, segue o diabo, né? E diz que ele não existe. E eu entendi a lógica deles, entendi. Eles querem dizer que é tudo energia, né? Tudo não tem... Ou seja, para eles não existe Deus nem o Satanás. Então, simbolismo é tudo lei da atração, é tudo... Os símbolos têm poder, de fato. Tudo é energia, tudo é mecanismo. Ou seja, eles que se dizem espirituais, alguns estão abrindo portais aí, não sei o que, né? Tudo coisa do demônio. Eles se dizem espirituais, mas não tem nada do espírito, não tem nada de espiritual, estão movendo energias. Então, que nem o ateu não consegue receber nada de Deus, eles estão na operação do erro. Então, quer operação erro maior do que essa? Deve ter, não sei. Eu acho que o ateu ele está na operação do erro pior do que o satanista, eu acho. Só que eu não vou, né, entrar na casa do satanista, eu não. Se ele é do outro senhor, para mim já está perdido. Eu não vou entrar lá para bater papo com ele, não. Se ele quiser, ele vem. Se ele bater na minha porta, olha, eu sou satanista, eu quero a tua ajuda. Peraí, o que tu quer? Né? Eu quero ouvir do teu Senhor Jesus. Me ensina. Seja bem-vindo. Quer aprender, quer largar o satanismo? Aí sim, mas eu não vou lá. Porque a partir do momento que a gente mostra um interesse em entrar na casa do outro, é porque a tua alma já está indo no terreno do outro lá, né? A tua alma está sendo espiritualmente, né, puxada, seduzida pelo outro lá, né? Eu não vou lá. Se ele quer a Cristo, ele que tem que vir, ele tem que ser chamado. Olha só, né, irmãos? Então, amados, é tudo a nível da alma, comunicação da alma, porque nós somos essencialmente almas viventes, a palavra diz. Então, a tua alma, ela atua, ela existe, ela é imortal, a Bíblia explica. A palavra diz que nós somos feitos almas viventes e que o Eterno nos fez imortais. A tua alma agora não morre. Tamanho o poder do vaso, né? Tanto é que uma alma ímpia não pode ir para o paraíso, ela tem que ir para o lago de fogo por causa disso aí, porque ela não morre mais. Ela tem que ser contida, tem que ser separada. Então a tua alma vivente, não é que tenha vida, é que está viva. Ela vai para o lago de fogo ou vai para a casa de Deus. Isso é a escolha de cada um. A tua alma, a partir de agora, ela está viva, é imortal, tem um poder imenso e ela atua. Seja aqui na Terra com esse corpo, seja no plano astral, quando dormem as pessoas, né? Seja no lago de fogo, ela vai estar existindo. E no céu, primeiro no seio de Abraão e depois no paraíso, recebendo um corpo glorificado. Mas a comunicação é espiritual, é na alma. No corpo, tem pessoas que não têm conhecimento de nada, não entendem nada, mas se aceitaram a Cristo. Quem é que vê se ela aceitou ou não? É o Cristo. E tem muitos sacerdotes e não sei o que, falsos, né? Que estão pregando a palavra e tudo, tem inteligência, teólogos e tudo, mas na alma eles não creem. Não creem. Os mais visíveis, né? Mais óbvios são aqueles que a gente vê, né? Vê que não crê, tá roubando o dinheiro dos fiéis e não sei o que, né? Agora, muitos deles não creem mesmo. É aquele que tá fazendo por rotina. A rotina é boa para equilibrar e tudo, mas muitos estão só na rotina e não entendem a palavra. Não tem preocupação em levar a palavra, em levar a verdade. É o caso daqueles que adoram imagens,
que vão por obrigação na missa, mas quando chega em casa nem lê a Bíblia, nem pensa em Deus, nem pensa, olha, eu estou indo para cima, vou estar frente a frente com o Criador, nem pensa. Defende o seu costume, né? Eu faço isso, eu faço adoração a Maria, não sei o quê. E assim nós temos que vigiar, irmãos, porque a comunicação é na alma. Essas pessoas estão negando a Deus já no corpo, muito mais na alma. Por isso que pecado é pecado e não tem, até aquele chiclete que eu roubei não tem como entrar no céu. A diferença é quem aceitou o verdadeiro. É quem não está se curvando para outros. A diferença na alma. O ateu, esse que defende essa posição, que diz que não faz diferença, ele já está jogando Cristo no lixo. Não faz diferença nenhuma porque, infelizmente, ele não existe. Na realidade, antes dele dizer isso, é o Senhor Deus que já disse e decretou que muitos destes não existem. O Senhor Deus já colocou eles na operação erro, né? Porque os que vão para o lago de fogo vão estar esquecidos, sem Deus, a palavra diz. E esses já estão sem Deus porque não quiseram a Deus. Não é uma questão de erro, de culpa. É uma questão de assinar embaixo do erro. Assinar embaixo, ver uma ideia, é bonito, é melhor sem Deus. Vou assinar embaixo, eu quero assim. Já impõe aquilo, né? São sistemas, perseguição a cristãos. Tudo isso é movido pelo mundo espiritual. Os demônios e os anjos. Agora, se os demônios e os anjos estão movendo a gente, o Criador e o Satanás, qual é a diferença? Repito, a diferença é assinar embaixo. Os demônios apresentam uma coisa, os anjos, o Criador e os seus anjos, apresentam outra coisa. É uma questão de aonde que tu vai assinar. Então, pecado, todo mundo tem. Isso vem desde que a gente nasceu. No corpo, filosofia, todo mundo se acha o cara, né? Filósofo, Platão e não sei o quê. Todo mundo tem alguma coisa boa para mostrar, uma lógica bonita, né? Sempre gostei de lógica. E aqui nesse texto ele apresenta uma lógica bonita, mas isso é no corpo. E a palavra explica tudo, e nós sabemos que é a palavra, porque já recebemos, né? Cristo já nos tirou da potestade das trevas, é o que acontece aí, ó. O ateu está preso na potestade, no poder do Satanás, que é treva. Ele está preso naquilo ali e nem sabe. Não sabe e não quer saber. Está assinando embaixo, é assim mesmo, né? É uma ofensa para o Criador, né? Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Mas ele não é cristão, como é que ele faz pecado contra o Espírito Santo? Se ele não tem Espírito Santo. Mas é o mesmo. O pecado contra o Espírito Santo é aquele que recebe do Espírito Santo. Recebe visitação. Mas o Espírito Santo nem habita nele, por quê? Porque é aquele sacerdote que está pecando, no mesmo texto lá, onde o Senhor fala do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, estão aqueles sacerdotes que estão pecando. Estão ali como sacerdotes, mas não são sacerdotes. Nunca foram cristãos. Entraram na política, numa hierarquia criada pela igreja, se acham os tais, com vestimentas e tudo. Como o Senhor diz assim, eles não entram e não deixam os outros entrarem. Mas como tudo é movido pela mão firme do Criador, tudo, não tem nada que escape aos olhos do Senhor. Até esses sacerdotes não entram, porque não merecem, e não deixam os outros entrar, e aqueles a quem eles não deixam entrar, são justamente os que já estão na operação erro. Aqueles que o Criador deixou, esses vão ficar nas mãos desse falso sacerdote aqui, porque o Senhor Deus sabe. Estão perdendo o tempo deles, queimando o cristão, conquistando o mundo. Façam o que fizerem, dizendo que Deus não existe por causa da enchente, por causa do não sei o quê, zombando no carnaval. E o Senhor Deus, quieto, silencioso, mas fazendo um estardalhaço na mente, no coração e na alma dos cristãos, agitando, dando provas, sinais, o Espírito falando alto. Como que pode ser isso, né? E cristão entregando as suas vidas, sendo preso, sendo queimado. Podia estar na dele lá, né? Eu podia estar cheio de mulher aqui, né? Hoje eu não vou dizer que eu iria querer isso, mas eu sei que se eu não tivesse a Cristo, eu ia querer, porque eu era assim, né? Hoje eu sofro por uma mulher, então toda a minha história você já conhece, mais ou menos, né? Só se eu tivesse as minhas noites de sono, né?
Podia estar na gandaia lá, não, o cristão está lá pregando. Cristão casado, né, que tem família, não é como eu, se entregando, sendo preso. Porque o Criador faz o estardalhaço, né, faz o movimento, o turbilhão, mostra, se revela, até anjo aparece. Enquanto isso, o ateu não vê nada. Nada, 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 nada. Por isso, amados, que é importante, até porque as coisas estão acontecendo, estão vendo enchente aí, né? Tristeza que é. Por isso que é importante buscar. Essa é a regra. Quem é santo, santifique-se ainda. O que é isso? Eu vou poder fazer um ritual de banhos, uma macumbinha? Eu vou ser melhor do que vocês? A minha oração vai ser mais bonita do que a de vocês? Não mesmo. Então como é que eu tenho que me santificar? Eu não. A palavra Apocalipse 22:11 diz: quem é santo, santifique-se ainda. Significa o quê, irmãos? Buscar a santidade em Cristo. Buscar. Cada um tem a salvação individual. Buscar. Cada um, o Senhor Deus está vendo. Não é o que o homem vê. Está vendo. Aquele lá não está nem aí. Passou a semana inteira lá de um jeito jogado. E aí? Se o Senhor Deus disser que é. Agora, se o homem disser que é, não sabemos. Não sabemos se ele vai fazer isso toda a vida, ou se mesmo aquela semana ele estava sofrendo, se ele estava preocupado, se ele estava buscando. A alma que estiver buscando, ela pode estar num prostíbulo fazendo aquelas coisas horríveis, mas se na mente dela, no coração, ela busca, ela pensa, cadê o Senhor Deus? Então quem é santo, santifique-se ainda, tem que buscar, tem que amar o Senhor Deus de todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E aí, o que vai acontecer? Tu vai errar muito ainda, vai errar muito. Mas não é uma questão de errar, não é uma questão de pecar, não é uma questão de dizer quem é o teu Senhor. Eu assino embaixo da Bíblia. Eu sou de Jesus, vocês também. Se eu errar, eu vou dizer não pode. Não faça o que eu faço, faça o que eu digo, né? Até o ímpio conhece essa frase, como é que é? Não faça o que eu faço, faça o que eu digo, uma coisa assim, né? E é verdade, né? Porque até filósofo é capaz de falar a verdade e não acreditar. Tem filósofo que diz assim, nem vou citar o nome do querido filósofo conhecido aí, já falei uma vez. Ele diz que leu a Bíblia, diz que na Bíblia Sagrada não tem uma mensagem ruim, é tudo mensagem de amor. Tem gente que não entende, né? Chega a pingar sangue das páginas da Bíblia. Claro, porque fala da verdade e fala o que é o amor. E esse filósofo reconheceu, né? A Bíblia pinga sangue por quê? Porque a palavra de Deus está falando o que o homem está fazendo, não o que o seu Deus quer. Esse filósofo reconheceu, mas não aceitou a Cristo. Não tem perfume de Cristo. Não está buscando, até hoje eu não sei, né? Não voltei a ver. Mas aquele que aceitou a Cristo pode ser até filósofo, ele vai filosofar menos e vai levar mais a palavra. Então, amados, não é o problema do pecado, não, é o problema de assinar embaixo. E é por isso que o Senhor sempre, a mesma mensagem, a mesma palavra, o Senhor falando para a igreja, porque aqueles que já estão na operação erro contra o Senhor Deus, já estão no erro, já estão no escaninho, no trilho para o lago de fogo. Quem são? Eu não sei. A gente não julga. Mas a palavra sempre com a mesma mensagem para a igreja, dizendo acorda, tu que está morno. Porque o morno não vai entrar. O Senhor vai vomitar. Não vai entrar. Não é desespero. Não é. Se tu está buscando o Senhor todos os dias, dedica um tempo. Tu que sabe a tua vida, as tuas forças, os teus problemas. Mas se todos os dias tu pensa no Senhor, pensa em algum texto da Bíblia, lê algum texto, assiste alguma pregação, se tem um tempo dedicado ao Senhor, então tá certo. Se tu afirma, assina embaixo que Jesus é o Senhor, então tá certo. A salvação não vem nem pelo que tu faz aí, pode ser muito pouco, mas o Senhor está vendo a tua intenção, o que a tua alma está fazendo. Se é uma alma que já vai dizendo que Deus existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo, ou se é uma alma que está buscando a verdade. Nós, como cristãos, devemos perguntar sempre, se Deus existe, então por que aconteceu a enchente? Por que isso? Por que aquilo? E a resposta é bem rápida, né? Até para um amado meu eu respondi, olha, tá aí, tinha um vídeo que explica, né?
É porque o homem se afastou de Deus, por isso que está acontecendo isso tudo aí. Desce o espírito do maligno, move os homens, move a natureza, move tudo pelo espírito do maligno. Porque o homem se afastou de Deus. Essa é a resposta. Então, amados, nós assinamos embaixo de quê? Da palavra, né? Nós somos embaixadores de Cristo, representamos a Cristo. Não como o mundo pensa. Não, nós somos, bem dizer, né? Nós éramos iguais, não somos melhores do que ninguém, mas justamente por isso que a gente vê como que esse Deus maravilhoso pega um lixo como eu e me coloca de embaixador. Assim são todos cristãos. Todos sem Cristo são destinados para o lago de fogo. E como é que o Senhor Deus pega então uma humanidade caída? Justamente por isso se chama o Salvador, né? Ele pega aquele que fez tudo, mas não assina embaixo. O Espírito vem, visita e a pessoa acorda, começa a perguntar, mas aquele que tem boa índole, né? Ele fez tudo, mas não assina embaixo. Não assina embaixo. É verdade, mas eu estou vendo que isso está errado. E tu acha certo isso que tu fez? Aquele que tem boa índole vai dizer, não, é mesmo. E agora, o que eu faço? O que faremos, né? Até na Bíblia a gente vê os apóstolos ensinando. Arrependam-se. Aí aceita o Senhor Jesus, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, uns mais, uns menos, continuam errando e vai diminuindo. Mas não pode assinar embaixo daquilo que o Satanás faz. Deixa a carta branca. Se tu não acredita no Senhor Jesus, não condena a tua alma, não entra na operação do erro. Não cuspa naquele que fez tudo, né? O verbo de Deus. Antes, dedica um tempinho teu aí, se aproxima que o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Olha só, né? Todos, sem exceção, que tiverem uma boa índole, que forem buscar a presença do Criador, não precisa de força nenhuma. Pode ser a prostituta lá, um prisioneiro. Aquela alma vai saber que ele existe e vai aceitar o Filho de Deus e vai para o céu. Vai para o seio de Abraão, né? Que é no céu. E depois o paraíso, que é no céu. Novo céu, nova terra. Tudo congregado, tudo convergido, unido em Cristo. Não tem o sol mais, não é esse sistema aqui. É um novo plano, as moradas que o Cristo foi preparar. E parece um absurdo, né, amados? Mas é para sempre, para sempre. Amados irmãos, eu não faço parte de denominação, mas eu creio sim que tem o sábado. Também não é a ponta de faca e é na medida que a gente pode. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E o próprio Cristo trabalhava no sábado e dizia que meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E essa questão do sábado, a palavra também vou deixar para pregação lá de heresias e controvérsias. Essa questão do sábado é uma controvérsia, mas é um convite, sim. O sábado existe. E a palavra mesmo diz que para não fazer questão de festas, de sábados, para não fazer, Romanos 14 explica questão daquilo que come, que não come, que bebe, que não bebe. Olha que lindo, Romanos 14, versículo 13. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Também a questão do sábado, a palavra toda explica isso aí. O próprio Cristo explica. Aquele que defende o sábado de um jeito e aquele que não defende, não julgue. Eu dou testemunho do meu pensamento, que está na palavra também, né? O Cristo dizendo, ele trabalha no sábado. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Olha, tem outro que nem considera o sábado. Então, o que está dizendo aqui Romanos 14, versículo 5, entre tantos outros textos, na questão do sábado, é o finalzinho do versículo 5. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Se não tem certeza, não faz. Então Cristo disse que trabalhava no sábado. Se tu tem certeza disso, precisa trabalhar, trabalha. Ah, mas eu tenho certeza também de que o sábado existe, tem que ser santificado. Tu vai dar um jeito de santificar o sábado. Mesmo trabalhando no sábado. Mesmo que hoje, amanhã, a humanidade te obrigue a trabalhar no sábado. O que tu não pode é trocar a salvação pelo sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado.
Então hoje, se te obrigarem, o sábado não é selo de nada, mas existe. Existe. Quem ama a Deus, o Senhor Deus descansou no sábado. Começa lá atrás, né? E tantos outros textos mostrando isso. Só que o Senhor Deus sabe que nós estamos nesse mundo tumultuado, então nós queremos. Quem é que não vai querer, né? Um dia só teu. E eu como é que fico? Eu estou aqui igualzinho Romanos 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, eu faço diferença, mas outro julga iguais todos os dias. Eu também julgo iguais todos os dias. Ué, faz diferença, pregador, ou julga iguais? É porque para mim, o meu sofrimento, eu não tenho descanso dia nenhum. E todos os dias quem me olha parece que eu tenho descanso. Eu nem dormir posso, como os outros dormem, nem casar, nem nada. Então o Senhor sabe que nós estamos num mundo terrível. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Estejam seguros do que vocês estão fazendo. É o caso lá dos 10 mandamentos. Mudaram os mandamentos. A alma sabe o que está fazendo, o Senhor Deus está olhando, né? A partir do momento que adquire uma nova compreensão dada pelo próprio Deus, então não volta atrás. Não volta para os rudimentos da fé. Nós estamos sempre nos fundamentos da fé. Os fundamentos, a base, o fundamento são os apóstolos e os profetas. A nossa fé é construída em cima do que eles ensinaram. Porque eles estavam diretamente com o nosso Deus. Os profetas, com Deus, o Pai, e os apóstolos com Deus, o Filho. Então nós estamos sempre no fundamento, mas não nos rudimentos. Não pegar uma coisa tão simples e toda hora está com a mesma questão, não. Tem que evoluir na fé. Tem que buscar no Senhor as coisas de cima. É por isso que o Senhor Deus, ele diz em Jeremias 33:3, que quer revelar coisas grandes e ocultas para os irmãos, mas tem que ter interesse em avançar na fé. De lembrar detalhes como tudo é santo para quem é santo. Aí o ateu vai dar chicotada na gente, né? Tá aí, ó, o cara diz que é cristão e agora ele pode fazer tudo porque ele é santo. Ele manda, né? Estão entendendo, irmãos? Não. Tudo é santo para quem é santo, porque aquilo que a gente faz errado, nós não estamos fazendo, assinando embaixo. Não, a gente está tentando acertar. Buscando a nossa cota, a nossa porção. A minha porção é o Senhor, né? E como nós estamos saindo da carne, muita coisa na carne nos é concedida. Mas nós estamos saindo e aí então nós estamos clamando, pedindo ao Senhor. E nisso tudo é o processo de transformação. A conversão já aconteceu. Nós não estamos mais andando na direção do mundo. Estamos andando na direção de Deus. E esse andar para Deus é a transformação. É aí que o Espírito realiza as coisas. E ninguém sabe. Não sabe de onde que veio o Espírito, para onde vai, não sabe o que está fazendo, mas o cristão vai recebendo revelação e cada vez mais vai vendo o que errou e cada vez mais vai assinando embaixo da palavra do Senhor Jesus. Cada vez mais vai sendo embaixador, filho, é meu pai. Vai entendendo mais e vai caminhando cada vez mais com o Senhor Deus. Amados irmãos, aproveitem o sábado para refletir, fiquem na paz do Senhor Jesus.